Se você acha que o Brasil é o país do samba, carnaval e futebol desde que os portugueses colocaram o pé aqui, você está certo. Brincadeira. Na verdade, quando a gente fala do processo de colonização portuguesa, a gente tem que lembrar que tudo foi feito em nome do rei, é claro, e, acima de tudo, em nome de Deus. Então a Igreja Católica estava junta e colada com a coroa portuguesa para fazer a coisa acontecer. Tinha que rolar um processo de catequização. E quem é que foi encarregado desse negócio aqui, de transformar os nativos locais em fiéis ao único e verdadeiro Deus? A Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Agora, quem eram esses caras? De onde eles vieram? O meu nome é Edson e fica aí que eu vou ensinar o padre a rezar a missa. A Companhia de Jesus era uma ordem monástica da Igreja Católica criada no século XVI, lá na Europa, por um frei chamado Inácio de Loyola. Tinha como seu principal objetivo espalhar, divulgar a fé cristã, ou melhor, a fé católica, para os confins do mundo. Tanto é que eles foram parar lá do outro lado do mundo, no Japão, e também num outro confim, num outro cafundó, que era o Brasil. Ah, mas o Brasil é muito mais perto. Mas para vir para o Brasil, você tinha que atravessar o Oceano Atlântico, uma viagem super perigosa, e chegar num lugar que tinha muito mais árvore e bicho do que, de fato, gente. Mesmo com os nativos, que eram numerosos aos milhões, ainda assim a população era muito pequena para o tamanho do lugar. Eles chegaram aqui no Brasil em 1549, juntinho com o governador-geral Tomé de Souza, prontinhos para salvar almas. E eu falei salvar almas entre aspas, porque salvar almas para os jesuítas significavam algumas coisas. Coisa número 1, dar uma mudada na cultura deles. Coisa número 2, e talvez a mais importante, dar uma catequizadinha de leve nos nativos e transformá-los em cristãos, tementes, como eu já disse, ao único e verdadeiro Deus, o Deus dos jesuítas e da Igreja Católica. E, claro, reorganizar a maneira como a mão de obra indígena era, digamos assim, vamos falar o português claro? Explorada. Cara, mas parece que isso dá muito trabalho. E deu mesmo. Por isso, eles mandaram para cá um cabeça, um CEO da filial brasileira da Companhia de Jesus. Esse camarada era o Frei Manuel da Nóbrega. Um sujeito que, se você tivesse numa reunião de trabalho com ele, ele já apareceria com planilha, cronograma e gráfico, tudo pronto para você fazer. Não é à toa que ele participou da construção de várias vilas e escolas no Brasil, incluindo a cidade de São Paulo. Então, se você gosta de MASP, Racionais, Rolezinho e Cuscuz à Paulista, agradeça ao Manuel da Nóbrega. É óbvio que eu vou, deixar aqui minha ressalva ao Cuscuz Paulista. Ah, você tem direito a ter sua opinião? Tudo bem, eu tenho direito a ter a minha. O Cuscuz Paulista é totalmente dispensável. Desculpa pela piada, não quero ser cancelado pelos amantes, não. Se o Manuel da Nóbrega fosse o Batman, o seu Robin seria o Frei José de Anchieta. O sujeito era multitarefa, muito antes disso virar moda, que nem hoje em dia. Olha só, ele era professor, médico, poeta, gramático, e ele, inclusive, por falar em gramático, ele fez uma gramática traduzindo o tupi-guarani para o português e vice-versa. Para quê? Para poder falar com os nativos, catequizá-los eficientemente e, inclusive, traduzir a Bíblia para o tupi-guarani. Tudo isso enquanto ele era missionário. Ah, é verdade, esqueci de dizer. Uma parte muito importante da atuação dos jesuítas, além de construir várias escolas, serem os precursores da educação formal aqui no Brasil, não só para os nativos, mas também para os filhos dos brancos, dos portugueses e dos filhos de portugueses nascidos aqui no Brasil, eles também construíram as chamadas missões ou reduções jesuíticas, que eram vilas, comunidades autossuficientes, onde se reuniam ali sob a autoridade ou liderança, como você preferir, desses padres jesuítas, centenas, às vezes milhares ou até dezenas de milhares de nativos.
Essas comunidades, elas produziam praticamente tudo que era necessário para eles viverem ali, tinha habitações para os nativos, para os padres, igreja, oficina de artesanato e o que? Proteção. É por isso que os nativos ficavam ali, porque eles se sentiam protegidos. Mas como que se sentiam protegidos? Como que 2, 3, meia dúzia de padres iria proteger milhares de nativos das garras dos bandeirantes ou dos colonizadores? Ah, aí que tá. Da mesma forma que já disseram assim, os índios, eles eram inocentes quando eles faziam escambo, porque davam espelhinho e sabonete para eles carregarem pau-brasil. A gente já sabe que isso não é verdade. Eles utilizaram a prática do escambo enquanto foi interessante para eles e não foi para pegar espelhinho e sabonete. A gente sabe que eles não conheciam a metalurgia e se viram diante de ferramentas de metal, enxada, machados, facas, e eles acharam aquilo interessante para eles. Quando não foi mais, aí você já sabe que virou treta entre portugueses e nativos. Aqui, da mesma forma, eles tinham certeza que era mais seguro estar sob a tutela daqueles padres do que à mercê de ataques aleatórios, principalmente por parte dos bandeirantes. Você duvida? Olha só, a Companhia de Jesus tinha muita força política, a tal ponto que pressionou o rei de Portugal a publicar uma carta régia em 1570 proibindo a escravização de nativos do Brasil, a não ser por motivo de guerra justa. E o que era guerra justa? É quando os nativos atacavam primeiro. Então, se eles estavam ali numa missão jesuítica, eles não tinham qualquer motivo para atacar primeiro e, portanto, seria ilegal escravizá-los. Isso aí quer dizer que as missões nunca foram atacadas? É óbvio que foram, até porque os bandeirantes não eram os camaradas assim mais fiéis ao cumprimento da lei. Mas ainda assim, eles se sentiam muito mais protegidos ali sob a guarda dos padres do que longe dela. O negócio é que a relação com a coroa portuguesa, ao longo do tempo, ela foi azedando, porque os jesuítas, aos olhos da coroa, foram se tornando muito poderosos e muito inconvenientes. O pico dessa desavença vai acontecer lá no século XVIII, por ocasião do Tratado de Madrid. Como assim? Explica para mim direito aí. É o seguinte, Portugal e Espanha começaram a trocar uma ideia e dizer assim, olha, realmente a gente precisa criar novos limites diferentes daqueles antigos do Tratado de Tordesilhas, porque, na verdade, as áreas de influência dos portugueses e dos espanhóis mudaram. Então, eles mudaram as fronteiras do que seria a América Espanhola e a América Portuguesa. E vários territórios que antes eram posse da Espanha passaram a ser posse de Portugal e, portanto, território brasileiro, como é o caso das 7 missões que ficavam aqui na região sul do Brasil, pegando um pedaço da Argentina, um pedaço do Uruguai, um pedaço do Paraguai. E o problema é que os padres espanhóis que estavam ali foram expulsos pela coroa portuguesa, porque aquilo ali não era mais território de Espanha. O negócio é que tanto os nativos como esses padres não gostaram disso, se negaram a sair e ainda se prepararam para a guerra, se armaram. Agora, como é que os nativos se armaram? Com arco e flecha e lança, liderados por padres. Do lado de lá, o que tinha? O exército português, o exército espanhol, armados com armas de fogo até os dentes e até canhões. O que aconteceu? Quem você acha que ganhou uma briga que um vinha com um espeto e o outro com um canhão? É óbvio que o canhão ganhou. Os nativos foram subjugados e os padres espanhóis expulsos dessa região. O problema não eram só os padres espanhóis. Os padres portugueses também estavam dando muita dor de cabeça à coroa portuguesa. Lá na Amazônia, longe do litoral, era muito difícil recorrer à escravização das pessoas que vinham da África. Então era mais fácil fazer o quê? Pegar os nativos ali perto mesmo. Quem se meteu no meio dessa história? A Companhia de Jesus. Só que ali tinha um comércio muito lucrativo das chamadas drogas do sertão, como era o caso do Guaraná. E isso, essa interferência da Companhia de Jesus, essa resistência à escravização dos nativos, essa exigência de que a lei da Carta Régia lá de 1570 fosse cumprida, colocou em conflito os interesses dos nativos e da Companhia de Jesus contra os interesses de quem?
da coroa portuguesa. E aí, o primeiro-ministro de Portugal tomou uma decisão. Ele resolveu expulsar os jesuítas de Portugal. E aí, vamos convir. O Brasil era colônia de Portugal, logo, o Brasil era território português. Se os jesuítas estavam expulsos de Portugal, também estavam automaticamente expulsos de onde? Do Brasil. Então, tchau. Acabou. Em 1759, 210 anos depois do início da chegada dos jesuítas aqui, eles tiveram que meter o pé no Brasil colonial. Acabou a jornada deles. E aí fica aquela pergunta, você já ouviu a história. Tire suas conclusões. Vocês acham que os jesuítas, eles queriam de fato espalhar a fé, melhorar a vida dos nativos, ou eles eram apenas uma ordem de padres muito teimosos que queriam impor a sua visão de mundo para geral? É aquilo. Gostou do vídeo? Já sabe o ritual. Curte, compartilha. Não gostou? Dá o dislike, comenta, fala por quê, para a gente melhorar, para fazer melhor para você. E como eu sempre digo, já sabe, tudo que a gente fala aqui é com base em referências bibliográficas, da historiografia e da documentação. Você vai encontrar vários links aqui na descrição. Tá achando o livro caro? Tem link para o Kindle também. Muito mais barato para quem gosta de ler e estudar muito. E é aquilo. Valeu e tchau.